E aí, turma, estamos de volta. Mais uma vez aqui com vocês, professor Fernando Freitas. É um prazer estar aqui com vocês, oitavo ano. Oitavo ano, lembra que nós falamos bastante nas últimas aulas sobre nutrientes? Falamos sobre proteínas, falamos sobre carboidratos, falamos sobre lipídios, falamos sobre um pouquinho de água e sais minerais, inclusive, né? Só que nós não falamos uma coisa. Professor, o que é? Faltou falar de como esses nutrientes, que são tão importantes, como é que eles chegam nas nossas células. Como é que ele consegue, ser absorvido pelo nosso corpo. Então, é isso que nós iremos falar hoje. Vamos falar sobre o nosso maravilhoso sistema digestório. Galera, imperdível. Acompanhe os slides aí comigo e vamos para a aula. Um abraço. E aí, galerinha, força máxima. Vamos lá falar um pouquinho sobre a nutrição, falar sobre a absorção de nutrientes, falar sobre o nosso maravilhoso sistema digestório. Lembra que eu estava falando anteriormente que o nosso corpo ele é capaz de absorver vários nutrientes? Lembra que nas aulas passadas nós falamos sobre várias moléculas químicas, não é? Falamos sobre carboidratos, lipídios, e aí, como é que esses nutrientes eles são absorvidos? E nesse caso, não tem como falar em absorção, falar em ter contato com os nutrientes, sem falar um pouquinho do que pode acontecer com o nosso corpo quando nós não conseguimos reconhecer que esses nutrientes eles fazem bem para o nosso corpo, Muitas vezes nosso corpo ele reage de forma agressiva ou ele mesmo não entende que nutriente é aquele e simplesmente ele não tem a capacidade ou perdeu a capacidade de absorvê-lo. É isso mesmo, turma. Eu estou falando agora de quê? Professor, está falando de alergia, não é? Isso aí, galera. Alergia ou intolerância alimentar. São dois termos diferentes, tá? Que muitas vezes são confundidos. Professor, por quê? A alergia, na verdade, ela é atribuída a muitos tipos de causas, E aí, muitos fatores estão relacionados à alergia. São fatores, fatores genéticos, fatores com problemas no sistema gastrointestinal, pode ser por uma exposição excessiva do alimento ou uma nunca exposição àquele alimento, então o seu corpo não entende que tipo de nutriente é aquele, ou mesmo fatores ambientais. É muito comum as pessoas falarem que eu tenho alergia à poeira, eu tenho alergia ali à picada de insetos, Pois é, a alergia em si, ela pode ter várias causas. Só que, na verdade, ela tem um termo que eu posso definir essa alergia. Professor, como assim? A alergia é toda vez que uma substância ela gera uma reação no nosso corpo. Como assim? Uma reação imunológica, uma reação de defesa, aonde o nosso corpo ele vai tentar o quê? Combater aquela substância, tá legal? Porque ele entende por algum motivo que aquela estrutura, aquela substância, tá? É algo que não é benéfico para o nosso corpo. E aí o seu corpo vai provocar o quê? Uma resposta imunológica, vai gerar essa resposta imunológica pelo aquele organismo que está tendo contato com aquela substância. As respostas imunológicas, no caso das alergênicas, elas podem ser, desde umas respostas brandas, onde vão aparecer às vezes algumas manchas avermelhadas no corpo, podem apresentar às vezes uma coceira, e aí em alguns casos serem um pouco mais graves, apresentando desde ferimentos, até mesmo um choque anafilático. Galera, elas podem ser, desde muito brandas até extremamente graves, tá legal? Mas a intolerância, muitas vezes, é confundido com alergia, porque as pessoas não conhecem muito sobre intolerância. A intolerância nada mais é do que uma reação adversa a um determinado tipo de substância. Essa reação adversa vai ser, muitas vezes relacionada com a perda da capacidade de absorção daquele nutriente. E aquele nutriente, então, para você não tem mais tolerância. O seu corpo não tolera mais aquele nutriente, tá bom? E aí ele não consegue absorver de maneira adequada aquele nutriente, ok? E, professor, alergia e intolerância, ambas causam problemas assim para o indivíduo? Causa, obviamente. Porque alergia, muitas vezes a pessoa vai ter que se prever, prever de ficar
utilizando aquele alimento, e tem que tomar muito cuidado com o que come, com o que está encostando, tá legal? E aí existem vários casos de alergias, como falei, que podem ser gravíssimas. Já a intolerância é quando o corpo não tem essa capacidade. Então as pessoas que sofrem de intolerância alimentar por determinado tipo de substância, ela tem a carência daquela substância. Porque ela não tem mais aquele contato, né? O seu corpo não consegue mais absorver aquele nutriente. Se ele não absorve aquele nutriente, o seu corpo vai sentir a perda dele. E aí, nesse caso, né, vai ser aquela coisa. Você está tomando aquele alimento, você está tomando porque você precisa, mas ele não consegue ser absorvido porque você tem intolerância a ele. Olha que interessante. Tá? E aí você pode ter a carência daquele nutriente, mesmo tomando ele sempre, né? Mesmo ingerindo ele sempre, estando presente na sua dieta, tá legal? Uma intolerância muito comum, e aí nós vamos falar sobre intolerância alimentar à lactose, né? Que aí, né, professor, intolerância ao leite, né, é o que mais nós escutamos falar. Realmente é muito comum. Das intolerâncias, é uma das mais comuns, tá legal? Porque a lactose em si é um carboidrato, né? Na verdade é um disacarídeo que está presente ali duas moléculas, tá? Que são importantíssimas para desempenhar algumas ações no nosso corpo, uma delas principalmente, tá? A lactose é um carboidrato, né? É a formação de um disacarídeo formado por dois sacarídeos, ou seja, é a união da glicose mais da galactose. Forma essa lactose. A lactose é esse carboidrato proveniente do leite. Tá? E aí, se a pessoa ela ingere qualquer derivado do leite, ou seja, qualquer derivado do leite tem a lactose, ele não consegue absorver. Ele não consegue absorver esses nutrientes. Por que não, professor? Porque para ele conseguir absorver, ele tem que ser quebrado. Existe uma enzima, tá? Ou seja, né, um tipo de elemento químico, tá? Uma proteína especializada em quebrar reações químicas, né? Quebrar nem reações químicas, quebrar moléculas químicas, na verdade, né? Sequências de moléculas químicas, e aí essa reação aqui não vai acontecer, onde a lactase, que é a enzima responsável por quebrar a lactose em glicose e em galactose, ela não consegue quebrar, então ela permanece sendo lactose. Então o seu corpo não consegue absorver, tá? E aí, nesse caso aí, como é que vai fazer? E então a pessoa vai ter intolerância, né? Por quê? Pela incapacidade de digerir aquele tipo nutricional. E aí você não ingere. Aí pode ser ou pelo, né, deficiência na produção dessa enzima, você não produz essa enzima, ou mesmo, né, essa enzima é produzida, mas na verdade ela está defeituosa. Então ela não tem uma proteína que está produzindo, mas ela é afuncional, ela não tem função. E aí você vai ter, né, todas as reações referentes àquela intolerância, que pode ser, né, obviamente, desde a carência nutricional àquele alimento, lembrando que os derivados do leite são importantíssimos, essa quebra dele para conseguirmos absorver esses nutrientes, são fundamentais para a gente, mas também, ó, ele vai provocar ali, ó, enjoo, né, vai provocar azia, vai provocar diarreia, né, dores estomacais. O estômago como é que fica? Né? E aí nós estamos vendo exatamente que o nosso corpo ele gera várias reações por conta dessa intolerância. Digestão em si, como eu falo de digestão, né, digestão, e vamos falar especificamente do sistema digestório. O sistema digestório ele é dividido em 4 tipos de sistema digestório praticamente, tá? De acordo com os animais, com os organismos. O sistema digestório intracelular ele é realizado por quem? Né? Ele é realizado por organismos onde a digestão, que é a quebra dos nutrientes, ela acontece como? Intracelular, ou seja, no interior da célula, desempenhada por várias bactérias aí, né? Vários organismos não têm essa capacidade. Já nós temos, né, outros que fazem digestão extracelular, ou seja, né, por lá de fora da célula. Só que essa digestão extracelular ela vai contar com o quê? Né? Com uma região especializada, onde exclusivamente ela vai ocorrer dentro de cavidades digestórias especializadas, que é o tubo digestivo, tá legal? Então a extracelular ela acontece fora da célula, mas em cavidades específicas. Existem organismos, né, que eles desempenham os dois tipos de digestão, tanto a extracelular quanto a intracelular. E nós temos
organismos que fazem digestão extracorpórea, ou seja, ele digere fora do corpo dele. Sério, professor? Sério? Um exemplo, mestre. Ó, o exemplo ali, ó, a aranha. A aranha, quando ela vai pegar sua presa, ela injeta lá, né, o seu veneno naquela presa, a presa fica paralisada, e aí, quando ela vai chegar, vai picar aquela presa, ela enrola aquela presa inteira, amarra ela, deixa ela presinha ali, né? Ela não vai conseguir se mexer, e quando ela picou, ela jogou uma toxina que vai digerindo aquele organismo que ficou preso ali naquela teia. E ela vai embora, vai lá, né, vai fazer mais teia, né, vai olhar o pôr do sol, vai fazer um monte de coisa. E depois, quando ela voltar, bateu aquela fome no final da tarde, ela vai voltar. E quando ela volta, o que ela faz? Aquela presa que ela pegou logo de manhãzinha, ela, na verdade, ela foi digerida lado de fora dela. E agora, ali dentro daquele lugarzinho, né, daquele casulozinho que ela criou, só tem um suco daquele bicho. Olha, né, nojento, né? E aí ela vai começar o quê? A sugar exatamente aquele líquido que foi gerado ali da digestão, né, extracelular. Olha que interessante. Então nós temos esses tipos de digestão. A digestão em si, a nossa, né, é uma digestão externa, né? Ela acontece aqui, ó, extracelular, ela é externa à célula, e aí nós temos duas formas de digestão que vão atuar no nosso tubo digestório: a digestão mecânica e a digestão química. A mecânica, ela envolve, né, toda a parte de mecânica, toda a parte ali, ó, da ação do quebrar, né, do triturar o alimento, do movimento peristáltico, que é um movimento realizado pelo nosso corpo, que eu vou mostrar já já, tá? Para conduzir o alimento por todo o trato digestório. Já a digestão química é realizada por moléculas químicas. Nesse caso, enzimas especializadas em quebrar substâncias, quebrar moléculas químicas em moléculas menores. Nós já começamos a ver isso como? Quando nós falamos da lactase, não é? E aí, então, nós temos a digestão mecânica. A digestão mecânica é realizada principalmente pela mastigação, deglutição e movimentos peristálticos, que é um movimento de conduzir aquele bolo alimentar por todo o aparelho digestório. Olha aqui, ó. Então ele está conduzindo. Como é que ele vai fazer esse trajeto aqui, professor? Até chegar lá na via final dele, do sistema digestório, através dos movimentos peristálticos, que é uma musculatura lisa que nós não comandamos, né? O músculo ali, ó, ele vai fazer sua contração e com isso ele vai empurrando aquele bolo alimentar por todo o sistema digestório. Como ele acaba empurrando, ele acaba amassando um pouquinho, macerando um pouquinho aquele alimento. Então ajuda exatamente a quebrar um pouquinho aquelas partículas durante todo o sistema digestório. Não é só na boca que acontece a digestão mecânica. A digestão química, como eu falei anteriormente, ela é realizada por quê? Por moléculas químicas. E nesse caso, os principais exemplos são as enzimas. As enzimas são proteínas responsáveis por realizar reações químicas de quebra, tá? E aí elas vão acelerar reações e vão quebrar reações. Então, o grande diferencial dela é a velocidade com que elas vão atuar no corpo, tá? Então elas aceleram em muito as funções do metabolismo, né? Acelerando muito, né, essa quebra de substâncias. E as enzimas, geralmente, elas têm uma afinidade com determinado tipo de molécula química, tá? De nutriente. Então, por exemplo, né, uma enzima que é responsável por quebrar carboidratos, ela não vai atuar quebrando proteína, ela não vai atuar quebrando lipídio. Por quê? Na verdade, existe um substrato são essas moléculas de carboidrato, são essas moléculas de lipídio, são essas moléculas de proteínas, tá? Então, esses substratos aqui, ó, que eu estou falando com vocês, eles são específicos. Então, existe proteínas, ou melhor, enzimas especializadas para cada grupo de nutrientes, de moléculas, tá? Ou seja, existe, mais uma vez falando, enzimas que ali é como se fosse um modelo chave e fechadura mesmo, ou seja, né, um modelo que nós estamos falando que existe ali apenas uma chave com uma fechadura, ou seja, né, um grupo de substrato, de moléculas químicas que se encaixam de maneira perfeita a tal enzima. Quando essa enzima encontra essas substâncias, o que ela vai fazer? Ela vai provocar exatamente uma reação de quebra. Então ela pega aquele substrato e quebra, gerando dois produtos,
tá? Ou seja, duas moléculas menores. Vamos imaginar que esse daqui, ó, é aquela molécula, né, que nós estamos falando lá, intolerância à lactose. Então, essa enzima aqui, o nome dela é lactase. É a enzima lactase e a lactose, que é exatamente aquele elemento químico que ingerimos. Legal, né? Proveniente do leite. E aí, ó, a lactase se liga de maneira perfeita à lactose, produzindo, então, aqui, ó, uma reação química que quebrou. Agora eles não são uma molécula só, não. Eles são duas moléculas diferentes, menores, né? E aí nós temos a glicose mais a galactose. Vira ali, ó. Então ele acabou soltando, liberando aquelas moléculas de maneira individualizada. Professor, por que eu preciso fazer isso? Porque essas moléculas, né, muito grandes, elas não conseguem passar exatamente para o interior do nosso corpo, não conseguem ser absorvidas, porque elas são muito grandes, muito grandes. Então, como é que eu vou conseguir absorver, por exemplo, uma proteína, professor? Eu tenho que quebrar ela em partículas menores, tenho que quebrar ela a nível de aminoácido, tá legal? Ah, professor, e esses carboidratos? Tem que transformar eles em monossacarídeos. Um polissacarídeo, um disacarídeo, tem que se transformar em um monossacarídeo, e por aí vai, tá legal? Então, as moléculas muito grandes não são absorvidas pelo nosso corpo não consegue absorver essas moléculas muito grandes, por isso o sistema digestório é responsável por realizar a digestão, ou seja, a quebra exatamente dessas moléculas, e a quebra em partículas menores, fazendo com que o nosso corpo consiga absorver estas partículas menores, tá legal? Então as enzimas, né, nós temos aí a presença lá da saliva, né, que aí a enzima que vai atuar lá na saliva, no suco digestivo, né, é a enzima chamada de amilase. No estômago nós temos o suco gástrico, que na verdade ali, ó, temos o que? As proteases, lipases, mas basicamente proteases, tá? É mais especificamente ali, ó, a pepsina atuando aqui no estômago. E no intestino delgado nós temos a ação de várias enzimas digestivas, como vocês podem ver. E aí, né, o suco produzido aqui não é um suco gástrico, porque o gástrico é apenas da onde? No estômago. Aqui embaixo é o suco pancreático ou entérico de intestino. E aí nós temos a ação de várias enzimas. Aí eu vou explicar para vocês o papel diferenciado da boca, do estômago, do intestino delgado agora na nossa absorção de nutrientes. Então, vocês podem só rapidinho, só para finalizar esse slide, estou falando que em cada região específica do nosso sistema digestório, nós temos enzimas que vão atuar em cada uma dessas regiões. Aqui tem um tipo de enzima, aqui, ó, tem outro tipo, e aqui nós temos outro tipo ou outros tipos de enzimas atuando. A mesma que atua aqui não vai atuar aqui embaixo. E por aí vai. Tá legal? Professor, entendi. E para que essa atuação ela aconteça, ou seja, essa atuação diferenciada aconteça, nós sabemos que existe um ambiente. O ambiente ajuda a produção dessas enzimas. O ambiente ele favorece aí, ó, a produção dessas enzimas, tá? E quando eu vou falar toda vez em produção de enzimas, eu tenho que falar que, por exemplo, né, o estômago ele tem um pH extremamente ácido. O estômago ele tem um pH extremamente ácido aqui, ó, próximo a 2, ó, estômago, tá? Aqui, ácido estomacal, galera. E aí, né, professor, eu sei que lá no meu intestino ele tem um pH básico, né? O pH do intestino é o pH básico. Legal. E o que isso vai diferenciar para mim? Preste atenção, tá? Quando o pH ele é ácido, ele vai favorecer a ação dessas enzimas aqui, ó. Tá legal? E aí, essas enzimas vão atuar nesse pH. Quando ele muda de região, o potencial de hidrogênio das moléculas, ele vai o quê? Ele vai mudar. E aí ele vai deixar de ser ácido para ser mais básico ou alcalino, tá? Ou alcalino. Então, pH alcalino é um pH menos ácido. E aí, quanto mais próximo ao intestino, mais alcalino ele vai se tornar. E quando ele está no estômago, mais ácido.
Porque quando ele é alcalino, ele ajuda a produzir essas substâncias aqui. Por isso que eu falei que a enzima que está atuando no estômago, ela acaba que não atua no intestino. Por quê? Porque o pH, ou seja, o ambiente, é diferente. O potencial de hidrogênio presente no ambiente é diferente, tá? E aí vamos imaginar aqui. Nós temos, né, exatamente esse gráfico, que é um gráfico muito comum em avaliações, muito comum em prova, então presta atenção em mim. Eu tenho aqui exatamente a velocidade de reação que está acontecendo, ou seja, né, mostrando ali a ação das enzimas. E aí, quais são as enzimas? Pepsina. Essa pepsina aqui, galera, ela é responsável, tá, por quebrar quem? Proteína. A tripsina também quebra proteína. E a amilase, ela vai quebrar carboidrato. Então, vamos imaginar elas, né? E aí, ó, a pepsina vai atuar aqui, ó, num pH ácido. Ela começa a ser produzida em maior quantidade no pH ácido. Aonde tem pH ácido? No nosso estômago, né? Então, quando o pH do estômago está próximo a 4, 3, pouquinho, né? Ele tá o quê? Ele produz muita pepsina. Então, de maneira perfeita, o pH está favorecendo aqui a produção da pepsina, tá? E aí, beleza. Aí o alimento, ele vai indo para o intestino, né? Migrando para o intestino, até chegar lá no intestino. No intestino, ele deixa de ser ácido para se tornar mais básico. E aí, quando ele começa a se tornar mais básico, a pepsina, ela perde sua função. Tá vendo aqui, ó? Esse pH 8 aqui, ó, a pepsina perdeu sua função. Mas, graças, né, nós temos a ação da tripsina. A tripsina substitui a pepsina, tá? A tripsina substituiu a pepsina exatamente na quebra das proteínas. Então, ele começa a quebrar a proteína. A amilase salivar, ou seja, lá na boca, o pH da boca é o pH ácido ou é básico? É ácido. O pH da boca é básico. Desculpa, mais alcalino. Não é ácido. Ou seja, né, mostrando que a amilase ela é produzida num pH que não é ácido. Então, quem tem acidez apenas é onde? No nosso estômago. Então, de acordo com a quantidade de pH, vai ser liberado em maior quantidade um tipo de enzima, tá? E muitas vezes essa enzima, de acordo com o pH, ela não tem mais função nenhuma. Você vê aqui, ó, no pH 8,1 não tem mais pepsina agindo. Por quê? Porque, na verdade, né, o lugar que ela está atuando agora não é mais no estômago, é em outro lugar. Então, para que eu vou produzir pepsina? O meu corpo não vai, né, perder energia produzindo algo que não vai vir utilizar. Tá legal? Então, o pH, ele tem tudo a ver, tá, com exatamente essas enzimas. A produção dela, de acordo com tal órgão, tem tal pH. E aí, aquele pH vai favorecer a produção daquela enzima que vai provocar aquela reação química responsável por cada uma quebrar um tipo de elemento, né, em sua região, um elemento muitas vezes diferente. Legal, né? E a anatomia nosso sistema digestório? Nosso sistema digestório, ele é composto por várias estruturas, vários órgãos, e aí desde nós temos da região da boca, tá? Aí a boca nós contamos, né, com a ação da língua e dos dentes, a língua, lembrando, é um dos músculos mais poderosos do nosso corpo, e nós temos, seguindo a boca, a região da orofaringe, esôfago. Chegando no esôfago, ele vai descer até onde? Até o meu estômago. Professor, legal, mas aqui a pessoa dizia o fígado. O que tem a ver o fígado com o estômago? Vocês vão entender, tá? Vocês vão entender. Mas é basicamente que, lembra aquele suco gástrico que é produzido? É produzido aonde? Pelo fígado, tá? Pelo fígado. Então, vários órgãos anexos, vários órgãos que estão aqui, tá? Eles fornecem um suporte ao sistema digestório, tá legal? Essa é uma das principais funções dele, esse suporte. Então nós temos, né, o fígado atuando aqui. Nós temos também dentro dessa estrutura, nós temos aqui, ó, o intestino delgado. E aí nessas estruturas nós temos aqui, ó, o pâncreas atuando diretamente com o intestino delgado.
A vesícula biliar atua diretamente no estômago. E nós temos exatamente esse órgãozinho aqui, ó, que é o intestino grosso. Pode perceber que ele é muito mais espesso do que o delgado, né? E aí, ó, o intestino grosso. E depois nós temos o reto e o ânus. No intestino grosso, nós temos o apêndice, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos falar sobre cada uma dessas áreas agora, cada uma dessas estruturas. Então, boca. A boca, ela vai realizar basicamente a digestão mecânica, tá? Através dos dentes, da língua, tá ok? E aí vai fazer o quê? Vai fazer a mastigação, tá? Vai triturar o alimento, vai rasgar o alimento, vai macerar o alimento. Tudo isso é realizado pela boca. Só que, né, não é unicamente digestão mecânica, nós temos a digestão química. E aí vai ser o quê? A ação de enzimas, né? Que aí nós temos aqui, ó, né, a amilase salivar, ou também chamada de pitialina. É a enzima que é produzida na boca, né, quando você está salivando lá por algum alimento. Ela está sendo produzida por glândulas que estão aqui, ó, tá vendo? Espalhadas por toda a região da boca, que vão liberar essas glândulas. E aí, quando libera essas glândulas, né, libera essas enzimas por essas glândulas, essa enzima ela vai atuar quebrando exatamente quem? O amido. Ela quebra o amido em moléculas menores. Então, esse amido ele é quebrado em moléculas muito menores. Os dentes. Os dentes em si, eles contam com vários tipos, tá, especializados de dentes, que nós temos aqui, ó, os dentes molares, premolares, caninos, incisivos, tá? E aí, mesma quantidade de um lado nós temos do outro. Em crianças nós temos aproximadamente 20 dentes, chamados dentes de leite, e quando adultos nós temos 32 dentes. Isso aí, 32 dentes. Professor, eu não entendi, posso contar aqui? Pode, fica à vontade. Vamos embora, ó. 1, 2, 3 molares, 4, 5, ó, ou seja, 2 premolares, mais um canino. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, beleza. Incisivos. 1, 2, 3, 4. 4 incisivos. E aí, mesma coisa, né? Ou seja, 2 incisivos de um lado, 2 do outro. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de um lado, 8 do outro. 16. 16 em cima, 16 embaixo. Então, 32 dentes. Tá legal? 32 dentes. E aí, qual é o papel deles? Cortar, rasgar, amassar e triturar o alimento. Tá bom? Muito, muito legal. Temos aí, né, o alimento. Ele vai passar exatamente, né, pelo esôfago. Ele passa ali pelo esôfago. Depois de sofrer a ação da amilase, tá legal? A amilase, ela vai fazer a sua ação ali. E ele vai passar exatamente, né, atuar na quebra do amido e depois, né, vai passar do esôfago através dos movimentos peristálticos vai chegar no meu estômago. O esôfago é só um tubo aonde vai encaminhar exatamente o alimento até o estômago. Chegando no estômago, o estômago, como eu falei, né, ele vai sofrer ação, né, do que, né? Do suco gástrico. Suco gástrico. Aí, esse suco, ele é produzido, tá? Mediante lapuração hepática, por ação do fígado, que vai produzir determinado tipo de elemento químico, tá? E aí, professor, que elemento químico é esse? Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar o seguinte. Durante toda a produção do suco gástrico, né, nós temos um hormônio chamado de gastrina. É um hormônio que vai atuar exatamente nessa região. E aí, quando esse hormônio gastrina ele é estimulado através do visual ou mesmo, né, pelo gosto do alimento, esse hormônio ele vai liberar glândulas para a secreção do suco gástrico, ou seja, a sua produção. O suco gástrico ele é rico em ácido clorídrico, né? Ácido clorídrico, por isso que o pH é ácido, porque é um ácido clorídrico que vai estar sendo liberado ali, juntamente com a enzima chamada de pepsina. Essa pepsina é uma enzima que tem a função de quebrar proteínas. Cadeias longas de proteína vão ser quebradas aqui. Então o fígado, preste atenção, né? O fígado, ele vai fazer o quê?
ele vai liberar, né? Ele vai produzir um hormônio ali, ó, chamado de gastrina. E esse hormônio gastrina, ele vai fazer com que o fígado secrete esse suco gástrico, que esse suco gástrico, né, por sua vez, ele vai atuar, né, exatamente nessas regiões aqui, ó, tá? Nessa região do estomacal, juntamente com a pepsina, ajudando a quebrar essas moléculas. Olha que incrível, tá? Olha que incrível. O intestino delgado, né? O intestino delgado é a porção mais longa do tubo digestório. Ele alcança mais ou menos aí 8 metros de comprimento. E aí destes, né, 6,5 corresponde ao intestino delgado, tá legal? Então todo intestino tem 8 metros. Então sabemos que 6,5 é do intestino delgado, então 1,5 é do grosso. Professor, qual é uma das principais características do intestino delgado? Diferente do estômago, o estômago produz unicamente a pepsina. A pepsina é uma enzima que tem a função de quebrar cadeias proteicas longas. Então, no estômago, ele quebra basicamente o quê? Proteína. E no intestino delgado? O intestino delgado, ele tem o duodeno, ele tem o jejum, ele tem o ilho. E são várias porções. E essas porções, elas conseguem absorver a maior quantidade de nutrientes. Não é só proteína, mas carboidratos, lipídios, tá? E aí nós temos a ação de vários sucos, vários tipos de enzimas atuando ali para absorver a maior quantidade de alimentos, tá legal? O nosso intestino delgado, ele tem como uma das principais características não apenas o seu comprimento, mas também essas vilosidades. Olha aqui como é que ele é, né? Ele é ondulado, ele tem vilosidade no seu interior, tá vendo, ó? E para que servem essas vilosidades? Quanto maior o número de velocidades, mais chance ele vai ter de absorver. Por quê? Se aquele bolo alimentar está passando por aqui, ó, imagine se ele fosse um caminho reto, ele ia fazer assim como, né? Ele ia embora, porque não ia ter obstáculo nenhum. Aqui ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que passar por todo esse aparelho, todo esse trato aqui, tá? Essa ondulação, ele vai ter que fazer todas essas voltinhas, tá bom? E aí, nessas voltinhas aqui, quanto mais voltinha ele for passar, ó, mais absorção ele vai fazer, porque está tendo mais contato com aquele bolo alimentar. Então, ele tem mais contato assim do que se fosse uma superfície reta. Então, favorece a absorção de nutrientes. E velocidades são essas ondulações. Então, a digestão química no intestino, né? Mais uma vez, nós temos várias regiões e aí ela sofre atuação tanto do fígado quanto do pâncreas. O fígado em si, ele produz um composto chamado de bile, tá? Que ele permanece armazenado lá na vesícula biliar, que é essa vesículazinha aqui, ó, que eu coloquei na foto anterior, ó, verdinha, tá vendo? Tá? Na vesícula biliar. E aí ele libera, né? É responsável, né, exatamente por produzir essas substâncias que são responsáveis por emulsificar a molécula de gordura. Então, a vesícula biliar, né, que está armazenando a bile é produzida pelo meu fígado, ele emulsifica a gordura. O que é isso? Ele ajuda a quebrar um pouco aquelas moléculas de gordura, tá? Ele faz a ação de um detergente, vamos imaginar assim, né? Essa bile, né, ela tem a ação de um detergente. Basicamente isso. Então ele vai quebrar essas partículas de gordura em partículas menores. E aí depois, né, outras glândulas, chamadas glândulas exócrinas, elas vão agir ali para acabar de quebrar aquele alimento, tá? E então nós temos aqui, ó, a função de glândulas exócrinas no pâncreas, na digestão, é produzir o suco pancreático. Então o pâncreas produz quem? O suco pancreático, que é composto por enzimas que atuam na digestão de carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, tá legal? Então, nós conseguimos perceber que o estômago, voltando lá, o estômago, ele quebra a proteína, ele é ácido. Já no intestino delgado, nós temos a ação de quem? Do suco pancreático, que já tem a presença de bicarbonato, que já transforma ele em alcalino ou básico. E aí ele vai ter ação de várias enzimas digestivas. Sem contar que o fígado atua também, né, liberando a bile,
que emulsifica as moléculas de gordura, acaba quebrando um pouquinho aquelas cadeias grandes de moléculas de gordura, tá? Dentro dessas enzimas ainda, né, são produzidas enzimas entéricas, ou seja, enzimas lá do meu sistema digestório mesmo, né, na parede do meu intestino, tá? Que ele consegue liberar, por exemplo, né, moléculas, né? E aí, ó, nós temos os exemplos de moléculas aqui, que cada qual é responsável por quebrar um tipo de nutriente. Vamos ver um pouquinho sobre essas moléculas, tá? E as suas ações. Então, nós temos aqui, ó, a sacarase, ela quebra quem? A sacarose. A lactase quebra a lactose. Tá legal? Olha como é que fica fácil. Lipase, lipídio. Amilase, amido. Maltase, maltose. Peptidase, proteína, tá? Tripsina, proteína. Então, os dois últimos nomes aqui, ó, tanto tripsina quanto peptidase, eles são o quê? Eles são nomes um pouquinho diferentes, a tripsina e peptidase. Os outros, vocês já vão saber aonde eles vão agir, né? Em que molécula? Então, sacarase e sacarose, lactase e lactose, lipase e lipídio. Então, até aí não tem proteína, não tem dúvida, né? Ou seja, é muito fácil. Professor, legal. Sacarase, lactase, maltase e peptidase acontecem aonde? São liberadas pelo intestino delgado, tá? Lipase, tripsina e amilase, suco pancreático, porque isso aqui, ó, é liberado por quem? Pelo pâncreas. E aí, o que cada uma faz? Uma decompõe essa decompõe, todas elas são enzimas de quebra, de decomposição, tá legal? E aí, isso aqui é muito importante, essa tabela, para vocês saberem a ação de cada uma delas. E aqui mais um exemplo dessas ações, tá? E aí nós temos aqui, ó, as moléculas de amido, ou seja, né, carboidratos, proteínas e lipídios. Então, ó, na boca tá sofrendo aqui, ó, a amilase, já agindo, né? Aqui, ó, no estômago, a pepsina mais as lipases. No intestino, né? Exatamente delgado, amilase, maltase, protease, lipase, peptidase. Então, várias moléculas estão sendo quebradas aqui embaixo. Perceberam que logo aqui em cima é a região da boca. E é onde nós temos, né, a região antes da boca, na verdade, quando o alimento está fora do nosso corpo. E aí, nós temos as moléculas grandes. E você pode perceber que aqui embaixo elas estão o quê? Descontinuadas, elas estão soltas. Tá vendo aqui, ó? Elas não estão juntas mais. Então, isso aqui significa que o sistema digestório é o grande sistema responsável por quebrar essas reações. Ele vai quebrando essas reações aqui, ó, tentando liberar cada uma dessas moléculas para que o meu corpo consiga absorver cada uma delas, uma por vez. E, né, como eu falei anteriormente, o sistema digestório em si, ou seja, né, o sistema delgado, ele é um sistema, né, ele é o sistema digestório ou o intestino delgado, ele é um sistema muito comprido, né, isso aí, comprido. E aí, o sistema delgado em si, como eu falei, ele pode chegar a quantos metros? 8 metros. O sistema delgado chega, na verdade, o intestino chega a 8 metros, né, o intestino delgado 6 metros, né, 6 metros e meio. Vamos ver que nos últimos dias, né, há um tempo atrás, encontraram uma solitária, que é o que? É um verme achatado. Esse verme aqui, ó, tá vendo? Ó? De 2,8 metros. Isso aí, galera. E esse rapaz, ele adorava comer carne crua de sushi, né? Peixe. Legal. A tênia, né? A teníase, na verdade, a doença teníase, a tênia, ou também conhecida como solitária, é uma doença que você vai encontrar aonde, né? Ingerindo carne de boi, porco ou peixe, né? Crua, mal cozida, tá legal? E esses parasitas, eles vão conseguir entrar no meu corpo, tá legal? E vamos ver o seguinte, essa daqui, ela tinha 2,8 metros. Poxa, é o que? É o tamanho de um andar, né? É o tamanho de um andar, quase de uma casa com um pouco maior do que um rebaixamento da casa. Então, vamos colocar aí 70 centímetros acima de uma porta. É basicamente isso. Tá legal? Só que essa não foi a maior tênia que foi encontrada. Nem de perto. Já encontraram
né? Aí está no Guinness Book. A tênia maior, ela tinha aproximadamente 22 metros de comprimento, galera. Um pouco mais, na verdade, nem menos 22 não, ela tinha mais de 22 metros de comprimento, chegando a quase 23 metros, tá? Então, você sabe o que significa 22 metros de um verme dentro da sua barriga? É muita coisa, é muito grande, é muito, muito grande. Professor, o que são 22 metros para eu poder ter ideia que eu não consigo imaginar? Vamos imaginar essa pirâmide aqui do Louvre, né? Ou seja, né, o melhor, né, o mais famoso museu do mundo, onde tem a grande Mona Lisa, né? Ali, ó, nas principais obras de arte, né? Do nosso tempo aí, ó, além do nosso tempo, né? Muito legal aquela Mona Lisa. E aí, beleza. Essa pirâmide aqui, ó, a altura dela até onde as pessoas estão, elas têm, né? Essa pirâmide tem 20 metros. 20 metros. Então, se eu pegasse aquele verme e esticasse ele, ele seria maior do que essa pirâmide. Olha o tamanho das pessoas, olha o tamanho da pirâmide. Vocês têm noção? Isso equivale mais ou menos, tá? Aí eu fui fazer alguns cálculos. Um prédio de 7, 8, chegando até, às vezes, um prédio de 9 andares. Se um prédio for com um pouquinho mais baixinho, em vez, os andares um pouquinho mais baixinhos, e que existem isso, ele pode chegar à altura de um prédio de 9 andares. 9 andares, galera. Então, essa solitária aqui, ela é muito grande, tem uma capacidade de crescimento muito grande, tá? E, né, o intestino grosso agora, falando do intestino grosso. O intestino grosso, né, ele vai falar um pouquinho sobre o próprio aspecto dele, né? Ele é diferente do intestino delgado, ele é maior do que o intestino delgado, e a porção final do intestino, tá? Ele já aí, ó, depois do intestino delgado, das suas porções, chega o intestino grosso, já na parte de finalizar todo o trajeto do alimento. Quando chega aqui no intestino grosso, basicamente todos os nutrientes já foram absorvidos, né? Muitos deles já foram absorvidos, como os carboidratos, nucleotídeos, proteínas, lipídios, todos eles basicamente já foram absorvidos. E o intestino grosso, ele ficou a cargo de quê? Né? Absorver principalmente água e alguns tipos de sais minerais que passaram aqui e não foram absorvidos pelo intestino delgado. Então, o intestino grosso, ele auxilia na absorção de água e de sais minerais. Tá legal? Isso aí. E, professor, quando a pessoa ela tá com aquela diarreia, por que às vezes, né? O que está causando nela? Às vezes, aqui está repleta, né, de micro-organismos, vamos colocar de algumas verminoses, de alguns protozoários, que acabam, né, dificultando a absorção da água pelo intestino grosso. Se o intestino grosso não consegue absorver a água vai fazer como? Vai vir embora. Vai chegar aqui na porção final, reto e ânus, ele vai o quê? Aquelas fezes vão ser diarreicas. Então, nesse caso aqui, ó, nós estamos vendo que a importância desse órgão para o nosso bem-estar, ou seja, a absorção de água aqui é fundamental para a gente, tá legal? O nosso intestino, nós sabemos que ele é repleto, né, de bactérias residentes, tá? Tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso são repletos de algumas bactérias que auxiliam também o processo da digestão, da quebra desses nutrientes, tá bom? Aí no intestino grosso em si, tá? Nós temos exatamente a absorção, por exemplo, de vitamina K e vitamina 12, que são auxiliadas pelo quê? Pela ação dessas bactérias, que estão lá quebrando esses alimentos para poder eu conseguir absorver esses nutrientes aqui, ó. Tá legal? E no intestino nós temos o apêndice, uma regiãozinha do apêndice, tá? Essa regiãozinha aqui no finalzinho aqui, ó, tá vendo? Tá? E aí, professor, o que é o apêndice? O apêndice nós chamamos de órgão vestigial. Ele, na verdade, era um órgão que, antigamente, acredita-se que ele tinha uma função de ajudar a quebrar alimentos, né, de ordem vegetal, ou seja, vegetais, e também, né, tinha um papel de defesa no nosso corpo. Então, as células de defesa atuavam ali nessa porção final desse intestino.
Só que o apêndice nos animais agora, né, nos mamíferos atuais, nós não temos função para ele, tá? Principalmente dos carnívoros, nós não temos função. Tá? E aí, nesse caso, ele foi atrofiando. Então, ele não faz diferença se ele for retirado, a ausência dele não causa nenhum prejuízo para o nosso corpo, porque o nosso corpo basicamente não utiliza ele. Atualmente, o que ele está fazendo parte ali do nosso corpo, professor? O que ele está fazendo no nosso corpo? Ele está aqui, ó, galera, né, com o papel, a única tarefa de guardar algumas proteínas. Dentro deles tem algumas proteínas, proteínas não, de algumas bactérias. E algumas bactérias vivem nesse apêndice. E essas bactérias são bactérias benéficas para o sistema digestório. Só que essas bactérias também são encontradas em todo o intestino. Então não faz diferença ter aqui, né, um monte de bactéria se o meu alimento em si nem vem para cá. Ele vem para cá, ó. Daqui ele sobe e não desce, não vem para cá, não fica aqui embaixo. Então ele é encaminhado para cá. Tá legal? Então aqui é muito sem sentido ter esse apêndice. Em algumas pessoas, quando esse apêndice ele fica inflamado, a pessoa tem uma doença chamada de apendicite, que provoca muita dor, tá? E aí essa pessoa ela precisa, tá, ir ao médico para que seja retirada esse apêndice. O apêndice às vezes é retirado, tá? E é uma dor muito forte que a pessoa pode sentir. Vou finalizar o sistema digestório, falando um pouquinho da atuação de alguns órgãos, né? Aí são órgãos, né, de suporte, ou na verdade, né, nós chamamos de glândulas anexas, tá? Porque elas acabam atuando juntamente com o sistema digestório em várias funções. Lembra que eu falei ali, né, do fígado atuando? Só que não é só o fígado que atua, nós temos o pâncreas também que atua, não é? E aí o suco gástrico, o suco pancreático. Então todos eles estão atuando ali, tá? A própria bile, que é produzida ali pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Então nós sabemos já que essas estruturas. Vamos falar agora sobre o pâncreas, né? Na verdade, eu vou falar sobre não apenas o pâncreas, mas vou falar também do fígado, porque eu vou falar dos órgãos anexos. O que são órgãos anexos? São esses órgãos que compõem o nosso sistema digestório, que dão função também ao sistema digestório, eles atuam e são importantíssimos diretamente para que aconteça a digestão. Lembra que eu falei, né, que tanto o fígado, tanto o pâncreas, eles acabam produzindo enzimas que atuam na digestão. Isso eu já falei com vocês, né? E aí, o que o pâncreas ele vai fazer tão diferente assim, de tão importante, tem que ter um destaque especial para ele? Vamos imaginar o seguinte, né? O nosso pâncreas, ele é uma glândula mista. E ele tem a função tanto exócrina quanto endócrina. O que é isso? Ele lança, né, ele produz secreções, enzimas, hormônios que vão atuar na corrente sanguínea e fora da corrente sanguínea, ou nesse caso no intestino, tá legal? Uma dentro da corrente sanguínea é endócrina, tá? Professor, fora da corrente sanguínea, exócrina, dentro da corrente sanguínea, endócrina, fora da corrente sanguínea, exócrina. Então, o pâncreas é um órgão muito misto. Tá? Legal. E aí, esses hormônios, por exemplo, né, eles podem atuar, que são secretados pelo pâncreas, no controle da quantidade de açúcar, ou seja, né, regula a glicemia, a taxa de glicose, né, a taxa de açúcar do nosso sangue. Através de quê, professor? Através da produção de insulina. É isso mesmo, ó, insulina. Insulina e glucagon. Professor, já ouvi falar na insulina, do glucagon nunca ouvi falar, então você vai conhecer ele agora, ele é importantíssimo, turma. Vamos falar o seguinte, a produção desses hormônios, né, tanto insulina como glucagon, eles têm tantas funções para o nosso corpo, ele é tão importante, que realmente ele precisa desse destaque. O que eu gostaria de falar com vocês? Vamos imaginar o seguinte, que ao longo do seu dia você vai chegar lá, você vai ter uma quantidade de açúcar que você vai ingerir, tá? E aí você vai ter o lançamento, de acordo com a quantidade de açúcar, uma quantidade de insulina e glucagon na corrente sanguínea,
tá? Sem a ação desses hormônios aqui, ó, desses elementos químicos aqui, tá bom? Você pode ter uma quantidade muito elevada, tá? De açúcar na sua corrente sanguínea ou uma quantidade muito baixa de açúcar. Quando você tem uma quantidade muito alta, muito demasiada de açúcar circulante na corrente sanguínea, você tem uma coisa que é uma hiperglicemia. Tá? É uma hiperglicemia, uma taxa muito alta de glicose na corrente sanguínea. É uma hiperglicemia. Quando você tem uma taxa extremamente baixa, você tem uma hipoglicemia, ou seja, uma quantidade baixa desse açúcar. Então, o pâncreas, ele atua para não deixar você ficar com hiperglicemia e hipoglicemia. Você sempre tenta ali ficar na sua homeostase, ali, ó, manter sempre o seu nível estável de elementos químicos, né? Nesse caso do açúcar. E aí nós sabemos que a insulina é um hormônio secretado pelas células beta. Então aqui, ó, as células beta liberam essa insulina, tá? Que aí, ó, no fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. Ou seja, imagine então que eu estou com uma hiperglicemia. A célula beta, lá presente no pâncreas, manda produzir insulina, tá? Que vai até o meu fígado e ele vai fazer o quê? Ele vai retirar aquela quantidade de açúcar muito grande, tá? Da minha corrente sanguínea e vai armazenar ele no fígado na forma de glicogênio. Na forma de glicogênio. Então, a insulina é um mecanismo que retira, né, estimula a retirada do açúcar, da glicose no sangue. E aí ele é armazenado lá no fígado. Só que não é só no fígado que ele vai ficar não, gente. Também vai ficar lá nos músculos, tá? Nos músculos você também tem glicogênio atuando nele. E aí, né, essa insulina, ela acaba atuando num processo que nós chamamos de gliconeogênese. O que é isso, né? Coisa que a qual a insulina ela estimula exatamente é a gliconeogênese. O que é isso? Gliconeogênese é a formação de glicogênio, é a formação do glicogênio. Então a insulina ela estimula a gliconeogênese, a formação de cadeias longas de nitrogênio, de glicogênio, tá? Que é uma glicose de reserva. Legal. E aí a insulina atuou, vamos imaginar assim. E agora eu tenho uma quantidade muito baixa, né, de açúcar na minha corrente sanguínea. Acabei que eu usei todo o açúcar e aí ele está muito baixa a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. O que vai acontecer agora? Quando o açúcar está baixo, ao contrário de antes, tá? As células alfa, tá? Alfa e beta, ó, que legal, tá? As células alfa, elas vão fazer o quê? Elas vão começar a produzir o glucagon. E aí o glucagon, o que ele faz? Ele vai fazer o contrário da insulina. Ele vai tentar o quê, né? Já que tem pouco açúcar na corrente sanguínea, né, porque a insulina trabalhou muito, o que ele vai fazer? Ele vai liberar aquele açúcar que a insulina guardou na forma de glicogênio, ele vai liberar para a corrente sanguínea. Então, ele libera a glicose. E aí, ó, pega a glicose, né, tira da corrente sanguínea e armazena. O outro, né, faz o quê? Repõe e quebra aquele armazém. Abre aquele armazém e libera ali o que está armazenado. Tá legal? E aí, nesse caso, ele vai fazer o quê? A gliconeogênese? Não, o glucagon faz o contrário. Ele faz a glicogenólise. Então, glicogenólise, lise é quebra. Então, ele acaba quebrando o glicogênio em glicose, liberando glicose para a corrente sanguínea. E aí, vocês perceberam que essas duas moléculas aqui, tá? Esses dois hormônios, tanto a insulina quanto o glucagon, eles são responsáveis por controlar a taxa de açúcar na corrente sanguínea. E aí, nesse caso, tá? Nós temos a atuação da célula beta produzindo a insulina quando a glicose ela está muito alta na corrente sanguínea, produz a insulina. E aí, produziu a insulina,
O que ele vai fazer, professor? Absorveu, né? Pegou, tirou basicamente uma boa quantidade da glicose da corrente sanguínea. Quando ela ficou muito baixa de glicose, o glucagon inibe a produção da insulina e aí ele começa a devolver a glicose para a corrente sanguínea. Só que ele devolveu muito. O que ele vai fazer? A célula beta, né, acaba fazendo o quê? Ela inibe a célula alfa, ou seja, não produz mais a glucagon e começa a produzir quem? A insulina. Então, um atua contra o outro. Quando um estiver alto, o outro está baixo. E aí, o que vai fazer? Quando esse aqui estiver muito alto e esse aqui estiver muito baixo, vai fazer o quê? Esse aqui vai inibir ele e ele vai começar a crescer e esse aqui começa a diminuir. Então, é um processo chamado de retroalimentação. Um está alto, outro está baixo. E aí depois, né, o outro está alto e esse aqui que estava alto ficou baixo. E aí por diante. É tipo aquela brincadeira vivo ou morto, vivo, morto, vivo, morto. Tá? E aí funciona dessa maneira. Nós temos, então, o problema referente ao açúcar em si, tá? A sua produção, que é controlada novamente pelo pâncreas. Nós temos uma doença chamada diabetes. E a diabetes, ela pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. Pessoas com diabetes mellitus, né, elas apresentam várias deficiências relacionadas principalmente à insulina. E aí, vamos perceber um pouquinho essas deficiências. A diabetes do tipo 1, tá? As células B, ou seja, as células beta, elas são incapazes de produzir, a proteína, né, chamada de insulina. Então, olha só, em estado normal, ela produz uma quantidade boa de insulina que induz o quê? A absorção exatamente da glicose, né, pelas células. Induz a absorção da glicose pelas células. Já quando a pessoa tem diabetes tipo 1, você não tem insulina suficiente e aí acaba que tem muita glicose na corrente sanguínea e você não consegue absorver esse açúcar, essa glicose. Quando você tem, né, por sua vez, o diabetes tipo 2, tá? Diabetes tipo 2, ele é diferente. Diabetes tipo 2, você produz a insulina sem problema nenhum. Só que você tem um problema nesse receptor de insulina aqui. Ou essa insulina, tá, é uma insulina que não está plenamente formada, vamos colocar dessa forma. E aí, nesse caso, ela não consegue se ligar de maneira perfeita ao receptor. Quando ela não se liga à célula, ela não estimula, né, ao que? A absorção da glicose. Então, dá no mesmo. Então, a diabetes tipo 2, você produz a insulina. Só que a produção de insulina, ela não né, ela não consegue se estimular, né, a absorção da glicose. Então, acaba que a glicose também não é absorvida. Então, nesses casos aqui, nós temos vários medicamentos. Na tipo 1, né, nós temos a aplicação de insulina regularmente, que aí vai o quê? Você vai jogar a insulina que seu corpo já não produz de maneira correta. Já a diabetes tipo 2, existem tratamentos com medicamentos, tá? E esses medicamentos induzem a entrada do açúcar na corrente sanguínea. Então, tanto diabetes tipo 1 e tipo 2, elas têm que fazer tratamento constante. Tá legal? E esse tratamento, ele é muito importante. E para finalizar a aula de hoje, falando um pouquinho sobre o resumo das enzimas digestivas, né, do nosso sistema digestório. Eu coloquei aqui várias enzimas para vocês, tá legal? E aí, aonde cada uma vai ser produzida e vai atuar. E o que ela vai quebrar? Olha só um exemplo. A amilase salivar. Lembra que eu falei? A amilase é produzida lá na glândula, lá na boca, né, na região da boca. E ela é responsável por fazer o quê? Ela quebra o amido em maltose. Olha que legal. E aí depois dessa maltose aqui, quando ela estiver lá, aonde? Lá no intestino, ela vai sofrer a ação da maltase, lá no intestino delgado, no duodeno do intestino delgado, Maltase é produzida, ela pega a maltose e transforma ela em glicose. Olha que legal, né? E aí, nós temos a quebra das substâncias em substâncias menores. Aqui começou lá na boca e finalizou lá no intestino. A proteína aqui, pepsina, começa lá no estômago, né? Começa lá no estômago e vai finalizar onde? Lá no intestino. Olha aqui,
tá legal? Por isso que nós falamos que o nosso intestino delgado é onde acontece a maior quantidade de quebras de nutrientes, tanto por ação de as glândulas anexas, tanto o fígado quanto o pâncreas, mas também pelas próprias enzimas que são liberadas pelo próprio sistema, pelas próprias paredes, pelas células do sistema digestório, na região intestinal, do intestino delgado, que são responsáveis por quebrar esses grupos de aminoácidos, grupos de proteínas, lipídios, carboidratos e nucleotídeos em partículas menores, já conseguindo fazer a absorção dele, tá legal? E aí, intestino delgado é onde acontece maior absorção de nutrientes, tá bom? Beleza? E aí, essa foi a nossa aula de hoje, galera. Muito obrigado, vocês são demais, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.